Hello, pessoal! Cá estamos para mais uma Love Life Neuroscience. Agora eu tenho uma caneca exclusiva do Love Life Neuroscience. Já me perguntaram se eu vou colocar essa caneca para vender. Não sei ainda, pessoal, porque isso aqui foi uma obra de arte exclusiva, de autoria da Denise de Michele. Então, não sei se nós vamos poder fazer esse movimento. Mas cá estamos para mais uma Love Live. Hoje o tema é neurociência e inovação. Nós vamos conversar um pouquinho sobre como que a gente pode promover comportamentos inovativos, né? Isso é uma demanda que eu recebo muito das empresas quando a gente vai fazer palestra. Então, as pessoas querem muito que se discuta sobre criatividade, inovação, né? Então, por isso eu vou comentar um pouquinho sobre isso com vocês. Acredito que isso também pode ser útil na vida de vocês em qualquer circunstância, né? Porque, afinal de contas, se você é um professor, você precisa ter a capacidade de trazer inovação para a sua sala de aula. Se você trabalha no ambiente corporativo, obviamente que nós vivemos num ambiente que está precisando cada vez mais dessas dinâmicas de inovação, né? Tem um helicóptero que está passando aqui, que o cara está querendo assistir a Love Live ao vivo, né? Pelo amor de Santo Antônio, meu amigo, vai voar para outro canto. E olha quem está por aí já. A Carol, a Dó. Quem mais está chegando aí, pessoal, para a nossa Love Live de hoje? Vamos lá, vamos chegando. Para começar, todo mundo sabe, nossa, vai descer aqui o helicóptero. Espera só um pouquinho que ele vai descer aqui na Inédita. Beijo a Deus. Acabou? Tranquilo? Passou? Beijo a Deus. Renata, olá, Rê. Oi, Dozinha. Boa noite, minha querida. Então, pessoal, como a gente não pode deixar passar, eu vou ter que fazer aí um jabazinho. Antes do jabazinho, eu quero mandar um alô para o pessoal de Curitiba, dos Salesianos. Falei besteira, desculpa. Ixi, já misturei todos os meus canaizinhos que tinha que misturar. Não tem nada a ver com os Salesianos. Os Salesianos são os fofos que eu fui aqui em São José, fui em Campos do Jordão. Mas é que esse helicóptero está me desconcentrando. Alguém abate esse helicóptero, por favor? O mais fácil do mundo. Pega um daqueles fuzil, aqueles negócios, aquelas... Como é que chama aquelas armas? Sei lá, eu entendo tudo sobre armas. Um assunto que me encanta, né? Pronto, ó, foi ameaçar, o cara se mandou. Muito bem. Então, pessoal, eu vou estar em Curitiba com a equipe, né, com a rede de escolas, da qual faz parte aqui o Colégio São José do ABC. Eu fui convidada pela Adriana, que vive conosco aqui, para conhecer o pessoal e convencê-los de me levar para falar no evento deles. Então, eu estou indo para Curitiba amanhã. E no sábado, é um evento aberto, obviamente tem ali uma taxa de inscrição. Quem está organizando são os parceiros de Recife. Então, sábado de manhã, eu estou palestrando em Recife. Sexta-feira de manhã, Curitiba. Sábado de manhã, eu estou em Recife, tá bom? Então, se você é de Recife, se você conhece alguém de Recife que gosta desse tema, nós vamos falar sobre neurociência e educação, neurociência e o futuro da educação, como que a gente pode levar isso para a educação, né? Muito bem. Então, pessoal, o que importa para a gente aqui nessa história da inovação? Ah, não, ainda falta todo o jabá. Estou falando que esse barulho hoje está me desconcentrando. Não estou contente. Agora eu vou passar um avião aqui dentro também. Acho que eu estou com a janela da sala aberta. Eu sinto como se eles estivessem aqui dentro. Pronto? Bom. Jaqueline, querida do Rio. Foi muito bom recebê-la por aqui. Super Moisés. Show de bola. Antes, eu preciso, obviamente, fazer um jabazinho e contar para vocês uma novidade. Nós mudamos a estrutura dos cursos online da Inédita. Então, a partir de ontem, na verdade, né, e hoje eu estou comunicando isso para vocês, a qualquer tempo você pode comprar um curso online da Inédita, tá? O Neurociência para Todos e o Neurociência aplicado ao Coaching
eles estão nesse formato agora. Você, a qualquer tempo, entra no site e eles estão disponíveis para compra, tá? Eu sei que o Neurociência para Todos já está ajustado, Neurociência aplicada ao coaching, eles iam ajustar entre hoje e amanhã, tá bom? Então, por que essa mudança? Porque a gente tem percebido que a frequência do pessoal nos webinários não é tão grande quanto a gente gostaria, né? A gente não está tendo o pessoal nos fóruns, né, dos cursos da forma como a gente gostaria. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos deixar o tempo inteiro em aberto e a cada tempo, a cada 20 dias, cada um mês, nós vamos fazer um fórum de cada curso, independente da turma do aluno, independente de quando que ele comprou, né? Ele sempre vai ter acesso a esses fóruns. Então, primeiro, comprando o curso Neurociência para Todos, ou Neurociência aplicada ao coaching, ou Neurociência aplicada à educação, você vai ter, durante o tempo que você tiver acesso ao curso, você vai ter acesso aos webinários. Está insuportável esse barulho, gente. Vou ter que levantar e fechar a janela. Então, durante o tempo em que você tiver acesso ao curso, ao grupo no Facebook, você vai poder acessar o fórum, tá? Então, são os dois cursos, Neurociência para Todos, Neurociência aplicada ao coaching, e o terceiro que vai ser lançado em setembro, que é Neurociência aplicada à educação, tá bom? Que nós já estamos gravando no estúdio, tá? Então, os cursos online mudaram de formato. Agora, você não precisa mais esperar abrir uma turma para você poder adquirir o curso e participar do curso, tá? Ele vai ficar aberto online o tempo todo. Então, divulgue para os seus amigos, a qualquer tempo as pessoas podem se inscrever no curso. E, como no site do curso, né, no automático lá do site onde a gente vende o curso, só é possível comprar em 12 vezes com juros, parcelado com juros, quer dizer, como só é possível comprar os nossos cursos parcelado com juros, né, se você quiser parcelar em menos vezes, em até 3 vezes, só que você não se importa, né, você quer parcelar em 3 vezes, só que você se importa com juros, a gente pode fazer a venda via equipe comercial da Inédita. Então, entre em contato com a gente e diz assim, olha, eu quero comprar o curso online, mas eu não estou querendo pagar esses juros, eu queria pagar em 3 vezes, sem juros, pode ser? Aí a gente manda o link para você do PagSeguro para que você faça a compra direto pelo PagSeguro, tá? Vai demorar um pouquinho mais para você ser atendido, para você poder concretizar a compra, mas essa é uma alternativa que dá para a gente fazer, tá bom? E nós estamos comercializando 2 cursos presenciais nesse momento que eu quero socializar com vocês, que é o velho e bom Neurociência aplicada ao ambiente corporativo, né? E o Neurociência para Todos, o Imersão em Neurociência, tá? Então, os 2 cursos presenciais que a gente agora está comercializando, uma turma vai ser dia 22 e 23 de setembro, então, se você tiver interesse, se você trabalha com ambiente corporativo, quer saber um pouco como que a neurociência pode ajudar na gestão de pessoas, na tomada de decisão, na inovação, na gestão emocional, comunicação, são temas que a gente trata nesse curso, Neurociência aplicada ao ambiente corporativo, tá? E o outro curso que também está rolando agora, as vendas, é o curso Premium da Inédita, o curso que é 24 horas exclusivamente comigo, não entra outro professor. Então, o curso em que eu fico 24 horas em imersão com os alunos, né, 24 horas de curso, que é o Imersão em Neurociência, tá? Também agora para o feriado de 12 de outubro, a gente vai promover esse curso, tá bom? Então, esse era o jabazinho de hoje, tá bom? Nós vamos agora falar um pouquinho sobre o tema. A gente está aqui com 17 pessoas online, essa live de hoje está praticamente um abandono, né? Vou reclamar publicamente, porque cadê todo mundo, né? Uma das coisas da gente produzir conteúdo ao vivo, que depois fica disponível, é que as pessoas não se comprometem mais a estar no ao vivo. E aí perde a graça de ser um ao vivo, porque eu podia fazer um vídeo e publicar ele no canal do YouTube, né? Então, venham, pessoas, participem, né? Compartilha com seus amigos, chama todo mundo para vir participar daqui da nossa live. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre neurociência e inovação. Primeira coisa, inovação não é a mesma coisa que criatividade. Eu imagino que vocês saibam disso, né?
Quando a gente trabalha o termo neurociência e criatividade, o que importa do ponto de vista do funcionamento cerebral para que você seja criativo? Importa, primeira coisa, que você tenha liberdade e segurança. São dois aspectos fundamentais para que uma pessoa consiga pensar de forma criativa. Tá? Não é necessário ter um hemisfério esse, hemisfério aquele mais elaborado, nem é uma especialização hemisferial a criatividade. Tá? Então, isso que se fala por aí, de que o hemisfério direito é criativo, tal, isso é balela. Tá? Eu já falei em outras lives, tem vídeo falando sobre isso, explicando que isso aí é balela. Tá? Mas o que é o fenômeno criativo? O fenômeno criativo é o fenômeno de você conseguir gerar uma conexão que nunca tinha sido feita. Nunca aquela conexão daquela forma tinha acontecido dentro do seu cérebro. Então, o processo criativo é a construção de uma nova junção de ideias. É você promover algo que não existe e que está sendo criado a partir de uma perspectiva nova. Tá? Então, vou dar um exemplo de criatividade. Tá? Uma criatividade, uma criatividade simples, dessas que todo mundo... Então, eu proponho aqui para o pessoal, vamos fazer uma festa temática? Legal. Aí alguém vira e fala assim, então vamos fazer uma festa que tenha como tema a neurociência, obviamente, né? Então vamos pegar, vamos fazer sobre neurônios, tarará, tarará. Então aí alguém inventa uns canudinhos para serem distribuídos com os coquetéis da festa, que são em formato de neurônio. Tem uns dendritos, não sei o que tal, e aí ele coloca lá um chapéuzinho de neurônio no canudo, e todo mundo vem com a bebida lá com um canudo com um enfeitinho de neurônio. Pronto. Vocês já viram alguma vez alguém fazer uma festa com um canudinho de neurônio? Eu não, eu acabei de inventar essa história. Se alguém já fez, também foi criativo, porque eu nunca tinha visto ninguém fazer, agora eu tô vendo. Uma pessoa que faz isso direto e reto é minha super amiga Denise de Michele. Ela para e fica, puxa, o que eu posso fazer de diferente para chamar atenção, para ser temático, E aí ela faz coisas incríveis. No último evento que a gente teve, ela produziu, né, costurou neurônios como se fossem bonequinhos e tudo mais. A gente tem agora, na Design Myself, uma produção de quadrinhos criativos. Então, um super bom que a gente está fazendo agora tal é Keep Calm and Make Synapses, né? Legal, para neurociência é interessante, tal. Então, Keep Calm, né, que é aqueles quadrinhos que tem um monte, e and Make Synapses, quer dizer, construa sinapses, certo? Isso é uma coisa criativa, legal. O que eu fiz? O que foi preciso fazer para que essa coisa criativa surgisse? Eu juntei coisas que eu já conhecia, que aí eu estou elaborando aqui, vai ser uma festa, tem copinho, tem canudo, tem... Então, que legal, é um canudo, um negócio comprido, dá para fazer com formato de neurônio e tal. Nem foi tão bom assim, ok? Foi uma criação, assim, bem, bem mal e porca para dar de exemplo aqui para vocês na live, certo? A Carol está contando que ela já fez cérebros, né, do formato trufas com formatinho de cérebro. Eu já vi borrachinha com formatinho de cérebro. Por exemplo, a empresa que... Deixa eu ver se eu acho ele por aqui. A empresa que vendia devices para a gente no laboratório, quando a gente trabalhava com ratinhos, deu isso aqui de brinde para os pesquisadores. Ó. Ó que coisa maravilhosa. Né? Dá um ratinho para segurar a caneta, certo? Um ratinho um agarradinho. Né? Pronto, isso aqui foi a criatividade da empresa que fornecia devices do laboratório para a gente. Né? Uma outra deu isso aqui, ó, um ratinho de borracha, para pôr no lápis também. Né? Então, são coisas criativas que alguém que estava lá pensou. Por que a gente pode dar de brinde para esses pesquisadores malucos que adoram rato? Eles não sabem que a gente não adora rato, mas tudo bem, né? Isso é um outro detalhe, tá? Vira e mexe, as pessoas precisam ser criativas para presentear outras pessoas. Então, acontece muito comigo isso. Eu vou dar palestra e
As pessoas geralmente são muito gentis, muito, em congressos, eventos, elas são sempre muito gentis. E vira e mexe eu saio com um presentinho de um evento desse, né? Eu fico imaginando o quanto que a pessoa não ficou ali matutando para descolar um presente para dar para uma neurocientista. Fica pensando, pô, aí as coisas que eu ganho são uma mais linda que a outra, né? Esse aqui é um globo que eu adoro, todo feito de madrepérola, uma peça linda. Então, alguém ficou lá matutando, juntando coisa com coisa para poder criar um circuito. Tudo isso é criatividade. Criatividade não é só você compor uma música, fazer uma obra de arte. Criatividade é toda construção de um novo circuito. E o que você precisa para poder construir um novo circuito? Qual que é a demanda fundamental? Liberdade. Qual é a outra? Segurança. Eu preciso me sentir seguro, eu preciso ter tempo, eu preciso tá frio aqui, meu amigo Paulo. Aí no Rio tá quentinho, aqui tá frio. Brinca não. Eu preciso não me sentir preso a um status quo. Eu preciso não ter medo de desagradar. Né? A criatividade, ela pede tudo isso. Ela pede todas essas potências do indivíduo. Porque senão, o que acontece? A pessoa em uma situação de insegurança, e a insegurança não é só uma pessoa que se sente ameaçada no trabalho, nada disso. O simples fato de eu não me sentir segura do ponto de vista da minha posição na sociedade, de eu achar que eu preciso me comportar dessa ou daquela forma para ser aceita, o que vai acontecer? Eu vou acabar imitando muitos outros. Eu vou acabar copiando estereótipos. Eu vou acabar copiando o jeito das pessoas se comportarem. E enquanto eu estou preocupada em copiar, imitar, modelar o meu comportamento a partir de outras pessoas, eu sou incapaz de ser criativo. Então, como é que se comporta uma pessoa que cria, por exemplo, moda? Ela tem que pensar que ela vai se vestir de um jeito que nunca ninguém se vestiu. E ela vai, por aquela roupa, vai sair na rua, né? Eu acho incrível. Existem pessoas que são incríveis nesse sentido. Usam combinações, usam saias. Isso é pura criatividade. Mas essa é uma criatividade que está bastante voltada para o ambiente do visual, né? Dessas coisas que são mais... poderiam ser chamadas de mais artísticas, tá bom? Agora, quando eu penso num exemplo para dar, para explicar alguma coisa numa sala de aula, né? Então, todo mundo sabe, todo mundo conhece várias das minhas historinhas para explicar fenômenos, né? Nos meus cursos todos, eu sempre dou esses exemplos e tal. Até nos cursos online tem até animação com esses exemplos. Então, tem alguns que todo mundo que já teve aula comigo conhece. A história da lasanha, a história da balada. Né? Eu explico, por exemplo, um potencial de ação no sistema nervoso, como fazendo uma analogia como se o neurônio fosse uma balada e as pessoas entrando e saindo fossem íons. Né? Eu explico as forças de atração desses íons, a história do coelhinho para explicar o sistema emocional, que o Paulo lembrou e tal. Isso nada mais é do que criatividade. É eu pegar uma coisa que eu sei que é formal, que está dentro de um registro rígido linguístico, e criar uma liberdade e ter uma segurança sobre o assunto para poder criar uma história sobre ele. Hoje mesmo eu falei para as alunas da fonoaudiologia, que até convidei para virem me acompanhar aqui na live, se tiver alguma aí, dá um alô, são minhas alunas novas da fono. Eu falei hoje para elas na aula de manhã que o professor consegue se dedicar aos alunos, né, quando ele já tem confiança sobre o que ele vai falar, quando ele já tem segurança sobre o que ele vai falar. E aí ele pode, a partir daquilo, focar no outro, focar no aluno, e aí ele consegue criar. Bom, mas tudo isso falando de criatividade por enquanto, certo? Mas o nosso tema não é criatividade, nosso tema é inovação. E o salto entre criatividade e inovação é um salto fundamental, que é o salto em pôr a mão na massa. Pôr a mão na massa. O que é pôr a mão na massa? É prototipar. É pegar aquela ideia do canudinho de neurônio e entender qual é o material que pode ser colocado no neurônio, no canudo, que não vai ter problema se molhar, que eu posso modelar, que eu posso... Então, tem
suor para se transformar uma ideia criativa em inovação. E aí as coisas estão diretamente correlacionadas com a sua capacidade de planejamento, organização, com a sua capacidade de não procrastinar, com a sua capacidade de trabalhar em equipe, com a sua capacidade de gerenciar projetos. Então, se você está sendo solicitado a você que seja inovador, se você está pensando em empreender, se você está pensando em abrir uma startup de alguma coisa, tenha certeza de que você vai precisar de um ferramental que permita que você, primeiro, consiga pensar em todas as coisas livres e criativas para colocar em prática. E depois o projeto, o protótipo. Né? Então, aí a Jéssica até se lembrou de uma ferramenta muito, muito apropriada para o processo de inovação, que considera vários elementos, inclusive a aplicabilidade daquela ideia, a prototipagem daquela ideia, a quem aquela ideia atende, se ela realmente vai conseguir gerar valor, né, agregar valor e gerar renda, que é o processo de design thinking. Né? O que é design thinking? É você desenhar um jeito de pensar, você criar um modelo para ir arquitetando o pensamento para que ele realmente culmine numa ideia inovativa e criativa. Por quê? O cérebro, no seu modo de funcionamento, ele não é pró-inovação. Ele não é pró-criatividade. Esse acho que é o que eu queria contar para vocês. Apesar da gente viver num mundo onde há espaço para criatividade, onde há enorme capacidade de desenvolvimento de novas ideias, onde há muito espaço para todas essas coisas, é muito importante que a gente consiga organizar isso num processo de desenvolvimento. Não é, o nosso cérebro não está adequado a isso. Nosso cérebro quer repetir o que ele já fez, repetir aquilo que ele já teve resultado. Nós trabalhamos num nível de funcionamento cerebral, na maior parte do tempo, que é um nível de repetição, que é um nível de replicação de comportamentos e hábitos que já tenham dado resultado no passado. Então, eu tenho o hábito, eu tenho o costume de fazer sempre do mesmo jeito. Porque aquela forma de fazer me levou a um resultado confiável. Né? Mesmo que esse resultado confiável não seja uma condição direta, não é, daquilo que se espera, daquilo que você gostaria. Né? Então, esse é o grande ponto. E eu queria só, para não passar aqui o que rolou no chat, né? A Gisele pediu um alô. Em 8 de setembro, eu estou em São José dos Campos, na Conferência de Educação, ao lado de nomes como Marcos Meyer e... Gente, essa janela aberta é impossível. Bom saber, porque não deixo mais a janela aberta de jeito nenhum. Estava precisando de área aqui, mas tem que fechar, senão o avião parece estar aqui dentro. Né? Vocês estão ouvindo? Ou sou só eu que estou? Então, nós vamos estar lá em São José dos Campos, com Marcos Meyer, Augusto Cury, na Conferência de Educação de São José dos Campos, no dia 8 de setembro, no meio do feriado, mas estamos lá, estamos juntos. Então, te vejo lá, Gisele. Vem falar para mim, vejo você na live, conheço você, como vai? Tal, aquela coisa toda. Muito bem. E o Paulo perguntou assim, a inovação deve ter uma relação com as funções executivas? Exato, Paulo. Inovação está muito mais relacionado com a capacidade de você adequar uma ideia criativa ao mercado, ao negócio, à possibilidade de desenvolvimento, do que efetivamente ser criativo. Então, quando a gente diz que o Brasil é um país de grande criatividade, é mesmo. Se você pegar a música brasileira, que eu não sei o quanto que vocês realmente acham que música brasileira é pagode, sem nenhum preconceito, tá? Mas eu não vejo muita criatividade, nem na letra, nem no ritmo e tal. Agora, mas se você pega uma música popular brasileira, se você pega um João Bosco, o violão do João Bosco, se você pega, estava ouvindo hoje, revendo um CD antigo da Marina, peguei no Spotify aí, tem uma música que chama-se Um Amor no Recife, é um dos arranjos mais brilhantes de baixo que eu já ouvi numa música popular, que é uma coisa meio rock, uma coisa sensacional. A gente tem muita criatividade. A gente tem muitos artistas. A gente tem muita obra, a gente tem muita novela, a gente tem
bom cinema, a gente não tem investimento, mas tem um bom enredo, tem bons autores, tem uma boa literatura. Por que a gente não inova? Porque para inovar não basta a criatividade. A criatividade, muitas vezes, é um insight, é um momento, é um jeito, é uma forma, é um processo, é uma liberdade, é uma coisa na qual você se expõe e você se torna criativo. Mas inovar é outro buraco, inovar é outra história. Então, nós somos péssimos em inovação. Até porque nós temos pouco investimento para isso, verdade seja dita, né? Hoje, eu tenho visto muitos anjos, investidores e tal, com essa mudança um pouco do cenário da economia, voltando a investir. Então, se você tiver bons projetos, é legal. Vai ter um problema. As pessoas também têm pouquíssima capacidade de colocar as coisas no papel, de transformar isso em projeto, de fazer a tração daquilo da forma necessária, né? Então, a gente acaba apanhando muito nesse sentido. A Vera comentou aí que gostou do que eu falei, né? Do que eu organizei aqui sobre inovação, né? E a Jéssica está dizendo, perguntando se o processo de inovação tem relação com o sistema límbico. Na verdade, Jéssica, o que o sistema límbico tem a ver com isso, né? O sistema límbico é o sistema emocional e ele pode te dar indicativos, se você tiver a prática de inovar, ele pode te dar indicativos de que você está indo no caminho certo, né? De que você está conseguindo se organizar, de que aquele caminho é um bom caminho. O sistema emocional tem um super papel para isso, para ficar dando indicativos de que, ok, olha, por aí mesmo, está funcionando ou não está funcionando, né? Mas, de verdade, o sistema límbico, na maior parte do tempo, ele trabalha contra, especialmente em pessoas que têm um autoconhecimento baixo. Porque o sistema límbico é aquele cara que vai ficar puxando você o tempo todo para aquilo que você já conhece. Vai ficar te puxando o tempo todo para usar as soluções que você já usou antes. A dar aquele, sabe aquele negócio que você começa a fazer o processo, está indo bem, etc e tal, só que você fica com pressa de ver a coisa ficar pronta? E dá aquela corrida e incorpora alguma coisa que você já tem no outro projeto e tal, não pensa direito? Pronto, essa é a hora que o sistema límbico entrou em ação, né? E enfiou o pé, certo? Então, essas coisas precisam ser bem dosadas. O sistema límbico, ele não é uma coisa de um jeito. O sistema límbico é um processo. Ele pode atuar a favor ou pode atuar contra. Depende do que tiver no seu sistema límbico, depende de quais forem os circuitos preferenciais que você vai estar ativando, né? O processo de execução, Jéssica, você vai ver bastante isso na disciplina, né? A Jéssica é minha aluna lá da pós, a disciplina da Cibele vai falar agora um pouco sobre funções executivas. Então, tem muito de córtex pré-frontal, tem muito das alças do córtex parieto-occipital-temporal com o córtex pré-frontal. É conectividade, na verdade. Funções executivas é tema que a gente pode tratar de um outro momento, mas eu preciso, obviamente, treinar. Então, o que eu devo fazer? Pega projetos menores, com menos etapas, projetos menos ousados, coloca ele em prática, vê ele acontecer, vai até o final, faz todas as etapas. Isso é um bom treino. Pode ser um trabalho vamos fazer um jardim em casa. O que eu preciso fazer o jardim? Eu preciso de terra, eu preciso da muda, eu preciso disso aqui. Se você conseguir fazer um projeto para não ter retrabalho, tipo, coloca as mudas, depois você percebe que a terra não era boa, tem que tirar a muda para colocar outra terra. Se o teu projeto tem retrabalho, porque ele está mal planejado. Então, você precisa incorporar mais estratégia, gerenciar melhor, tá? Para poder chegar no protótipo. Então, inovação não tem nada a ver com criatividade apenas. A criatividade é a porta de entrada, tá? E aí eu vou contar uma história que eu adoro, que eu já devo ter contado para vocês, mas vou contar para acabar, porque pode ser que alguém por aí não tenha ouvido. Então, Jéssica, eu vou só dar um pitaco aqui. Para mim, processo de inovação é tudo isso. Processo de inovação é da hora que eu tenho a ideia, a hora que ele vira alguma coisa empregada. Então, se você em alguma parte acredita que as pessoas que trabalham com você são incapazes de desempenhar, tem que ficar batendo naquela tecla aí com as pessoas, né? Exato. Com certeza é um processo de inovação, é um conjunto de funções cerebrais que são bem executadas e bem desenvolvidas. Sempre será isso. Então, justamente pelo fato de que muito dificilmente um indivíduo vai ter todas essas capacidades, o ideal é você formar uma boa equipe. O ideal é você ter um bom time com equilíbrio. E aí tem um outro ponto que impacta na gestão de pessoas,
que a gente costuma selecionar as equipes como aquilo que as pessoas que a gente, como a gente é. Então a gente seleciona as equipes para serem iguais a gente. Pega um monte de gente igual a gente. Não pega gente que é diferente da gente. Por quê? Porque a gente não gosta de lidar com gente que é diferente da gente. Eu tenho aqui na Inédita todo tipo de perfil psicológico. Falta um ou outro tipo e tem alguns que me incomodam profundamente, mas são necessários. Né? Me incomodam pessoalmente porque não trabalham do jeito que eu gostaria que fosse fácil para mim entender, para eu performar. Mas são ótimos para a equipe. E esse é um dos maiores problemas. Os gestores não montam as equipes, não botam as equipes pessoas que são diferentes do jeito dele. Aí ele pede a diversidade. Né? Eu vou falar um dos valores que eu tenho estudado sobre o Grupo Boticário, que eu vou fazer um trabalho no Grupo Boticário, e uma das coisas interessantes que eu descobri no Grupo Boticário, que uma das competências que eles desenvolvem é valorizar as diferenças. Adorei. Porque não só fala da diversidade, não só fala da questão de gênero, idade, geracional, raça, credo, como fala também de tipologia. Né? Então, eu vou justamente falar sobre isso com eles. Né? Como que as diferentes tipologias psicológicas são importantes, como que elas são criadas a partir de experiências diversas que as pessoas têm. Né? Então, é isso aí. Eu vou contar a história para vocês para poder ir embora. Tá? O Paulo está falando que o humor dele melhora quando me escuta. Fico feliz de poder trazer esse sorrisinho. Melhora, né? Ele falou melhora, né? Ele não falou muda, porque aí a gente não sabe dizer se muda para melhor ou para pior. Eu vou contar essa história de inovação que eu adoro e que exemplifica bem o que eu falei. Uma empresa que vendia porcelanas, né? Essas cerâmica, porcelanatos, peças, né? Tipo xícara, prato, né? Uma dessas empresas de porcelana. Eu não sei se essa história é verídica, mas eu adoro ela. Né? Me contaram, eu estou contando como veio. Se não for verídica, é muito boa. Quem inventou é altamente criativo. Mas, então, uma indústria de porcelanas começou a ter o seguinte problema. Eles usavam um papel de jornal para embrulhar os pratos, as porcelanas, etc. E tal. E começaram a perceber que, em alguns momentos, as pessoas que estavam trabalhando embrulhando as coisas demoravam para embrulhar, paravam. Né? Paravam. Para quê? Porque elas iam ler a matéria que estava no jornal. Então, isso estava atrapalhando, estava atravancando a linha de produção ali das embalagens e tal. E numa reunião, eles trouxeram aquele problema. Né? Tipo, o que a gente pode fazer com relação a isso? E estavam lá aquele brainstorm, aquela coisa, um fala, o outro fala, blá, blá. Daqui a pouco, a reunião já estava indo lá para tanto, daqui a pouco o cara já, daqueles bem, tipo, inadequado, né, que a gente diz que a pessoa é inadequada, que a pessoa fala o que vem na cabeça e tal, ele pegou e soltou uma assim, vamos furar o olho deles. Ele falou isso, alguém fez uma conexão nova e disse assim, vamos contratar pessoas cegas para fazer esse trabalho. Essa é a ideia criativa. Que, na verdade, veio de uma conexão nova que ninguém nunca tinha feito. Que é, tipo, furar os olhos dos funcionários. Não pode furar, certo? Não pode, né? Obviamente. Então, se eu não posso furar, mas como é que eu consigo? Olha a liberdade do cara de dar crédito para a ideia do outro. Percebe que você tem que dar um crédito interno à ideia do outro? Você tem que deixar uma ideia absurda rodar seu cérebro e não ficar imediatamente cercado de preconceito e dizer assim, que absurdo, que coisa politicamente incorreta que você falou e tal. Que é uma defensiva, uma atitude defensiva. Permita que a criatividade tome. Daí você ainda vai precisar pegar essa ideia e vai colocar ela em prática. Então, você tem que ir atrás, descobrir se pode, descobrir qual seria a condição, descobrir como é que você teria que construir um processo de inclusão para que esses cegos possam
transitar na fábrica, comer, chegar às suas peças, reconhecer as peças. Então tiveram que fazer, obviamente, códigos para que eles reconhecessem qual peça é, para embrulhar no lugar correto. Depois... Veja, que não foi tão simples. Colocar uma ideia criativa, que veio de uma ideia bizarra, bizonha, em prática. Mas melhorou muito a produtividade, primeiro, porque os cegos tinham muito mais capacidade tátil e, portanto, derrubavam menos, tinham menos acidentes com as peças, e, obviamente, a velocidade do processo aumentou, porque ninguém mais parava para ficar lendo notícia no jornal. Tinham dado a ideia, por exemplo, de comprar jornais que não tinham sido impressos. Imagina qual o tamanho do custo que isso ia trazer, mas era a solução que estava mais ali sendo considerada. Né? Então, alguém salvou, né, a produção ali com uma ideia criativa. Que foi depois colocado em prática. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigada. Estou indo. Não se esqueçam de divulgar o trabalho da Inédita. Eu queria convidar vocês, que ainda não foram, para visitar o site da Inédita. Né? Está novo, está tudo reformulado. Vale a pena dar um pulo lá. Tem os cursos online. Eu comecei o vídeo falando que a gente pode... Que a gente agora vai vender os cursos online o tempo todo. Né? A Dorinha falou que o som ficou ruim, que está sumindo. Infelizmente, nada mudou aqui, eu só continuei falando.